Vocês que estão nos estados da região sudeste, prestem muita atenção no que a gente vai dizer agora. Opa, antes de começar esse vídeo, preciso te avisar que vai rolar um evento 100% online gratuito, onde eu vou te mostrar em 7 dias de conteúdo passo a passo, pra você criar suas próprias colônias de abelhas nativas sem ferrão com total segurança, mesmo que você não saiba nada sobre isso, e ter sucesso com a sua criação. Ficou interessado? Clica no link junto com esse vídeo, garante a sua vaga e agora, bora pro vídeo. Vamos começar com a mais legal. Com a mais legal. A abelha mais legal que eu queria muito, que eu não peguei ainda, mas a gente vai conseguir, é a lambiolhos. Putz, vamos lá. Leurotrigona é o nome científico, tá, gente? Você não precisa decorar o nome científico. Tenho que dizer pra vocês que essa é uma espécie muito procurada, principalmente por hobbyistas colecionadores. Porque é considerada uma das abelhas sem ferrão menores em tamanho do Brasil todo. Tem uma espécie que já foi comprovada. Uma ou duas menores, mas essa tá ali no top 5 de menores. Não, tá no top 3. A lambiolhos é uma das 3 menores espécies de abelha sem ferrão do Brasil, dentre as 350. Ela chega no máximo a 3 milímetros. É um mosquitinho. Justamente por isso é chamada de lambiolhos, porque ela normalmente costuma lamber secreção lacrimal de olhos de mamíferos, de pássaros, de vários animais, por conta do seu tamanho diminuto. Esses animais, eles não conseguem identificar a aproximação dela. E como a gente tá vendo as imagens, ela tem um ninho bem diferente. Muito diferente, olha aqui o ninho dela. A maioria das abelhas sem ferrão tem ninho em disco, né? Fazem a cria em disco. Ela faz em caixinhos. A gente chama de cacho de cria, essa região da cria da lambiolhos, que é um aspecto de construção de cria muito comum para espécies como lambiolhos, a marmelada, moça branca. Mas enfim, existem algumas espécies que constroem esse ninho em cacho de uva. É importante que o meliponicultor que capture uma colônia dessa entenda como fazer um manejo com essa colônia, porque a maior parte dos vídeos que tem na internet são ensinando a fazer manejos com colônias em disco de cria. Exatamente. E é completamente diferente o manejo, não segue nem o mesmo padrão de caixa. Exatamente. A caixa é diferente. Se você capturar em isca, você precisa de uma caixa específica para fazer a transferência, um conhecimento para fazer a transferência. É uma abelha muito legal. Tem lugares no interior do estado de São Paulo, ali em Minas Gerais, você esquecer uma caixa de sapato do lado, assim, na sua garagem, você pega uma lambiolhos. Friezella schrottki. Essa espécie, ó, Friezella schrottki, ela é uma espécie muito pequenininha também, que constrói os seus ninhos. Ah, não é cacho, ó. É uma bagunça. É que se assemelha a um cacho por conta da bagunça, mas não é nem um disco de cria nem cacho. Ele é um meio termo. Olha aqui, ó, como é o ninho dela. Olha que interessante. É um meio termo mesmo, um meio termo. Ela parou no meio da evolução ali, do processo. Bom, seguindo as próximas espécies que ocorrem no Sudeste, vamos lá. Iraí! Não falamos da Iraí ainda. Nanotrigona testacicornis também é uma espécie que você consegue capturar em isca pet na região Sudeste. É mais complicado, tenho que dizer pra vocês, capturar Iraí do que qualquer outra dessas trigoniformes que a gente vai falar. A captura de Iraí é mais complicada do que Mirindoriana, Jataí e outras espécies que a gente vai falar pra região Sudeste. Mas já tem relatos, sim, não são poucos, de captura de Iraí, tá? Sim. Então é uma espécie que também, dentre as mais populares em captura de escapete na região Sudeste, é uma espécie que aparece na lista também, tá? Pra quem não conhece, a abelha Iraí, ela se assemelha muito à abelha Jataí na questão de construção do pito de entrada e organização de defesa do pito. Agora, a grande diferença entre elas é justamente a coloração, tanto da abelha quanto do pito de entrada. O corpo delas, o voo delas é diferente e elas ficam pra dentro do pito. A Jataí fica pra fora. A Jataí tem abelhas que ficam pousadas por fora, a Iraí é só por dentro. E ó, ela tem uma coloração marrom, olhos bem verdes e ela se destaca pelas antenas laranjas e ó, o último segmento das pernas laranja também. Então é facinho de identificar uma Iraí. Se você vê um canudinho de entrada marrom, amarronzado, feito de cera, e essas abelhas com olhos verdes e anteninhas laranjas pousadas só por dentro desse buraquinho, com certeza se trata de uma Iraí. E essa é uma abelhinha muito especial porque ela tem uma curiosidade, uma característica muito bacana, que ela vive em conjunto com formigueiros. É muito comum que junto dos ninhos de Iraí tenham uma ou mais colônias de espécies variadas de formiga vivendo juntas. Então elas cedem espaço para as formigas e as formigas cedem proteção para elas, porque elas são pamonha de mansa. Mansa muito demais. Mansa. Então as formigas protegem o ninho e protegem ela, enquanto elas cedem espaço e calor ali para as formigas. Por conta de ser mansa, é uma das espécies mais indicadas para serem criadas, inclusive por iniciantes. Ela é resistente assim como a Jataí. É claro que você tem que ter conhecimento para criar, senão você vai acabar matando. Você vai acabar tentando arrancar os formigueiros de dentro dela, porque em qualquer outra espécie de abelha, formiga dentro da caixa é um problema, exceto com ela. Aí você não sabe desse manejo, você vai ficar
arrancando esse formigueiro daí de dentro, e isso é prejudicial para as abelhas. Exatamente. Bom, próximas espécies, então, que tem bastante região pra gente ver ainda. Sim, no sudeste a gente tem da jataí, você vai mostrar as fotos de novo? A jataí eu não vou mostrar, tá? Deixa eu voltar. Porque são tudo abelhas. Mas tem borá, a gente já viu borá? Já. A escaptotrigona também. Tá bom. Bom, além dessas espécies que a gente não tinha visto que ocorriam na região sul, que foi a lambiolhos e a iraí, na região sudeste tem algumas que ocorriam na região sul também, por serem regiões muito próximas. Como jataí, também tem ocorrência de borá em iscas pet, é muito fácil ter ocorrência de borá em isca pet. Principalmente iscas maiores, a gente E principalmente regiões um pouco mais secas. É interessante que marmelada, friesiomelitas, né? É marmelada, moça branca, moça preta e borá, essas 4 espécies, elas têm ocorrência muito mais intensa e, na verdade, é o único local de ocorrência delas, né? Um local padrão de comportamento, de clima, um local seco e quente. Então, por isso que lá no Meliponário em Tatuí, que é uma região já de interior do estado de São Paulo, seca, tem aquele poeirão vermelho. Esse cerradão, assim. É, o cerradão, né? Transição. É uma região que tem muita ocorrência de marmelada, de borá. A gente viu muita borá por lá. Aqui na nossa cidade, litoral, na região muito úmida, nunca. A gente tem mais jataí, tem mais mirim, tem mais escaptotrigonas. Das escaptotrigonas que a gente tem aqui, eu acho que você vai precisar mostrar. Tem a escaptotrigona xantotrisha. Ah, é? Mandaguari amarela. Ela aparece muito aqui na nossa região. E ela não tem muito em outras regiões, não. Ela tem regiões bastante úmidas. A escaptotrigona xantotrisha. É uma escaptotrigona populosíssima. É a mandaguari amarela essa. É, assim, olha aqui, ó, extremamente adaptada, extremamente generalista, extremamente forte. Pra vocês terem uma ideia, eu vou contar um caso pra vocês. A nossa colônia de mandaguari amarela, ela fica um pouquinho distante do meliponário. Inclusive, uma recomendação, quando você tem espécies defensivas, direcionar o meliponário só pra elas. Porque se você deixar elas junto com as espécies mansas, mesmo que elas não briguem entre si, na hora que você for fazer o manejo com as suas espécies mansas, essas defensivas vão se defender. E aí essa nuvem de abelhas se defendendo de você, jogando feromônio de defesa por conta desse ataque, dessa defesa que elas estão realizando, pode acabar incomodando as outras colônias. E aí pode desencadear uma briga. Então a gente recomenda até os nossos alunos, né? No módulo lá de organização do meliponário, recomenda manterem colônias em meliponários separados. Por isso que a nossa mandaguari amarela tá afastada. Inclusive teve uma ventaninha aqui em Caraguá, onde a colônia dessa mandaguari amarela, que tá numa região de mata aqui próximo de casa, ela caiu no chão do suporte que ela tava. Tava fixa, tava com arame, mas o suporte não aguentou, caiu um galho de árvore, eu acho. Caiu um galhão de árvore, quebrou em cima dela e aí derrubou a caixa. Ela caiu no chão e aí choveu ainda nessa noite. Cheguei no dia seguinte, elas estavam trabalhando como se nada tivesse acontecido. E elas continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido. É impressionante. E o desenvolvimento delas continua o mesmo. É uma colônia extremamente resistente. Tanto que, elas nidificam no chão, nidificam em árvore, nidificam em cupinzeiro, nidificam onde tiver espaço. E elas são super populosas. Inclusive, elas roubam o espaço de outras colônias. Essa mandaguari amarela que a gente tem, nós não capturamos em isca e nós não compramos. Ela roubou o espaço da tubuna. Nós tínhamos uma colônia de tubuna na caixa. É interessante, antes da gente passar para a região centro-oeste, as espécies que podem ser capturadas em isca na região centro-oeste, a gente entender essa questão da ocorrência de diferentes espécies em diferentes regiões do mesmo estado. Então, no estado de São Paulo, a gente falou aqui, região mais seca, mais pro meio do estado, né? Uma vegetação. Porque no estado de São Paulo tem diversos tipos de vegetação, tipos de ecossistema. E cada um desses tipos de vegetação tem espécies diferentes ocorrendo entre eles. Então, no caso, borá, marmelada amarela, a marmelada, a moça branca e a moça preta ocorrem em regiões mais quentes. Aqui pra gente no litoral não ocorre. Mas a mandaguari amarela aqui pra gente no litoral e em regiões mais úmidas ocorre. Já em regiões secas, você não vai ver uma mandaguari amarela. A mandaguari amarela, ela é de Mata Atlântica. Exatamente, assim como é mais difícil de ver uma bugia em uma região mais seca. Ela ocorre muito aqui, Mata Atlântica, úmida, ela precisa dessa umidade. Ela mantém a colônia por dentro úmida, escorrendo água na parede. É normal para bugia isso. Para alguns genótipos, é claro, tem uma diferença entre os genótipos. Mas é interessante perceber que existe sim essa diversidade de regiões de ocorrência mesmo. Correto é a gente falar sobre abelhas de cada soma. Mas aí ia ficar um vídeo gigantesco. Então a gente tá pegando aqui por regiões. Por isso que a gente tá falando nesse vídeo sobre as espécies que vocês capturam em isca pet, que é a probabilidade de você capturar na sua isca. Porque a abelha que tá na sua isca é uma colônia, é derivada de uma colônia natural que tava na sua região. Ou seja, ela é natural da sua região. Ela já estava lá. E a partir disso você acaba descobrindo quais espécies que tem perto de você, que é justamente as que você vai capturar com maior intensidade.